Olá meninos, olá meninas, professor Juarez aqui, o canal Top Mate. Hoje nós vamos trabalhar operações com matrizes. Bora lá? Adição de matrizes. Para adicionarmos duas matrizes A e B, basta que elas sejam do mesmo tipo, isto é, elas devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Define-se a adição A mais B igual a C como sendo formada pelos elementos A e J mais B e J, que vai ser igual ao elemento C e J. Então aqui nessa parte teórica, talvez você ficou meio que boiando, né? Professor, eu não entendi muito bem como que eu faço isso. Gente, você só pode fazer a adição ou a subtração de duas ou mais matrizes se elas forem do mesmo tipo, da mesma ordem, ou seja, elas têm que ter o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas. Então, uma matriz 2 por 2 eu posso fazer a soma com uma outra matriz 2 por 2. Uma matriz 3 por 3 eu só posso somá-la com outra matriz do tipo 3 por 3. Uma matriz do tipo 3 por 2, eu só posso somar ou subtrair as matrizes que também são desse mesmo tipo, tá bom? E como que eu vou fazer isso? Bom, a gente vai fazer a soma ou a subtração dos elementos que estão na mesma posição. Eu posso somar o elemento A11 da matriz A com o elemento B11 da matriz B. Então, eu faço a soma dos elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna. Se eu quero fazer a soma do elemento A31 da matriz A, eu tenho que fazer a soma com o elemento B31 da matriz B. Então, eu só posso somar ou subtrair os elementos que estão na mesma posição. Vamos ver um exemplo? Olha só aqui. A formado pelo 1, pelo 3, pelo 4, pelo 9, e a matriz B formada pelo 2, pelo 6, pelo 4 e pelo menos 10. Observe então que essas matrizes elas têm duas linhas e duas colunas. E a matriz B também tem duas linhas e duas colunas. Então, quando eu for fazer a soma, eu vou fazer dos elementos que estão na mesma posição. Então, olhando aqui, ó, o elemento 1, eu vou somar ele com o elemento 2. O elemento 3 da matriz A, eu vou fazer a soma com o elemento 6 da matriz B. O elemento 4 da matriz A, eu vou somá-lo com o elemento 4 da matriz B. E o elemento 9 da matriz A, eu vou somar com o elemento menos 10 da matriz B. Então, eu faço a soma dos elementos que estão na mesma posição. Então, fazendo isso, eu terei 1 mais 2, depois eu terei 3 mais 6, 3 da matriz A e 6 da matriz B. Na segunda linha eu terei 4 mais 4. E por fim, 9 mais menos 10. Observa que esse menos 10 eu coloquei ele entre parênteses. Por quê? Porque ele é negativo e eu vou precisar fazer jogo de sinal. Nesse caso de soma de matrizes, vocês têm que tomar cuidado porque errou um sinal, erra tudo. Então, o resultado ficaria 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, 4 mais 4, 8 e 9 mais menos 10 dá menos 1. Esse seria o resultado, ok? Vamos então agora para a subtração de matrizes. Como que é feita a subtração de uma matriz, gente? Olha, para subtrair duas matrizes, A e B, basta que elas sejam do mesmo tipo, isto é, elas devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, novamente, eu só posso subtrair matrizes se elas forem do mesmo tipo, tiver a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. E define-se a subtração A menos B igual a C como sendo formada pelos elementos A e J menos B e J, que seria o elemento C e J. Ou seja, eu vou fazer igualzinho eu fazia na soma, com a diferença que agora é uma subtração. Eu vou subtrair os elementos que estão na mesma posição, na mesma linha e na mesma coluna. Olha o exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a matriz A formada pelo 3, 2, 1, 0, menos 4, menos 2, e a matriz B formada pelo 1, 4, menos 2, menos 3, 0 e 1.
Então, fazendo a subtração, eu vou fazer o elemento 3 da matriz A menos o elemento 1 da matriz B, o elemento 2 da matriz A menos o elemento 4 da matriz B, o elemento 1 da matriz A menos o elemento menos 2 da matriz B, e assim sucessivamente. Observa o detalhe, gente. Quando eu fazer a montagem da minha subtração, ó, eu preciso tomar cuidado com o jogo de sinal. Toda vez que tem um número negativo, você deve se lembrar de colocar entre parênteses. Por exemplo, aqui, ó, o elemento A da matriz, o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna da matriz A, 0, eu vou fazer com o elemento que está na segunda linha, primeira coluna da matriz B, que é o menos 3. Observe então que tem o sinal de menos, que é da subtração aqui, ó, e tem o menos, que é do menos 3. Então, nesse caso, eu coloco sempre entre parênteses, porque eu vou precisar fazer jogo de sinal. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu fizer menos 2 com o menos 1. O último elemento da segunda linha com o último elemento da segunda linha da matriz B. Vai ficar menos 2, menos que é da subtração, menos o 1. Então aqui ó, tem que ter um parênteses. Portanto, o resultado vai ficar sendo então A menos B vai dar 2, menos 2, 3, 3, menos 4 e menos 1, fazendo os devidos cálculos. Então, para somar e subtrair matrizes, basta que elas sejam do mesmo tipo. E somamos ou subtraímos os elementos que estão na mesma posição. É isso aí. Fechou.